E aí, pessoal, professor Marlos Andrei aqui. Hoje nós vamos trabalhar a nossa química orgânica. Pessoal, para você entender o que é química orgânica, primeiro você tem que entender o que é o conceito de composto orgânico. Por volta de 1770, o cientista Bergman fez uma divisão do que seria chamada química orgânica e a química inorgânica. No entanto, essa teoria só vai ser confirmada posteriormente com o cientista Berzelius. Berzelius diz que para um composto ser orgânico, ele teria que vir diretamente ou indiretamente de um ser vivo. Então, por exemplo, suponha que você tem lá uma vaquinha no pasto e essa vaquinha ela urine. A urina ela contém um composto chamado de ureia. Essa ureia, se está presente na urina e a urina veio de um ser vivo, então, consequentemente, a ureia seria considerado um composto orgânico. Essa teoria ficou conhecida como teoria da força vital. No entanto, essa teoria ela foi derrubada acidentalmente por um cientista chamado de Friedrich Wöhler. Como foi feito essa quebra acidental da chamada teoria da força vital? Vamos assistir a aula de hoje e também falar um pouco sobre cadeias carbônicas. Bom, pessoal, então a teoria da força vital, que afirmava que um composto para ser orgânico tinha que vir de um ser vivo, direto ou indiretamente, ela foi derrubada acidentalmente por Friedrich Wöhler. O que Friedrich Wöhler fez? Ele acidentalmente, ao pegar um recipiente contendo um sal mineral, que era o cianato de amônio, olha o nome desse cara, cianato de amônio, não amônia, e sim amônio, por causa do 4 aqui, ó. Se fosse 3 seria amônia. Então ele deixou cair acidentalmente um pouco desse sal mineral em cima de uma chapa aquecida. Ora, pessoal, se Berzelius já tinha dito que para ser orgânico tinha que vir de um ser vivo, a urina vem de um ser vivo. E o principal componente da urina é a ureia. Só que quando Wöhler derrubou esse sal mineral sobre essa chapa aquecida, esse sinalzinho quer dizer aquecimento. Ao aquecer esse sal mineral, ele notou a formação de pequenos cristais de incolor para esbranquiçados. Ao analisar esses cristais incolores esbranquiçados, ele notou que era o componente ureia. Mas a ureia não é o componente básico dos seres vivos? Então, com isso, ele acabou de fazer a síntese da ureia a partir de um composto que não tinha vida, de um objeto inanimado. Consequentemente, com esse experimento ele repetiu várias vezes e ele notou que realmente sempre ele conseguia produzir a ureia a partir do cianato de amônio. E aí, a quebra da teoria da força vital. A teoria da força vital foi quebrada justamente, acidentalmente, por Friedrich Wöhler. Ora, agora que eu não tenho mais essa teoria de Berzelius como sendo a teoria para ser um composto orgânico, eu precisava agora saber o que era composto orgânico, o que era orgânico. E aí foi que entrou Lavoisier. Lavoisier consegue descobrir uma característica em comum dos compostos orgânicos. Ele descobriu que o principal elemento que compunha os compostos orgânicos era justamente o elemento carbono. Então, eis que agora a química orgânica passa a ser conhecida como a química do carbono. Ah, Marlos, todo elemento que tem carbono é orgânico? Não. Mas todo elemento que basicamente a sua cadeia, o seu esqueleto é carbono, sim, é orgânico. Tá? Então, agora a gente vai estudar a química orgânica como sendo a química do elemento carbono. E quem foi realmente o pai da química orgânica? Porque até aqui foram teorias. Mas quem vai fazer o estudo inicial realmente desse elemento vai ser o Auguste Kekulé. O Kekulé é quem vai dar as bases fundamentais da química orgânica que todo mundo tem que saber. Todo aluno que precisa aprender química orgânica, ele tem que saber basicamente os 3 postulados de Kekulé. O primeiro postulado, ele diz o seguinte: o carbono é tetravalente. Tetra quer dizer 4 vezes, valente quer dizer ligação.
Então, o que quer dizer carbono tetravalente? Que ele é capaz de fazer 4 ligações. Então, nós sabemos que o carbono ele vai poder fazer 4 ligações e a gente vai ver que essas ligações vão ser diferentes, tá, turma? O carbono ele pode fazer 4 ligações com elementos diferentes, como ele pode fazer uma ligação dupla e 2 ligações simples, então ele pode se ligar com 3 outros átomos, ó, sendo que ele utiliza 2 ligações simples e uma dupla, e ele poderá fazer também uma tripla ligação e uma simples. Professor, por que o átomo não pode fazer uma quádrupla, já que ele é tetravalente? Por que eu não posso fazer carbono 4 ligações? Porque, pessoal, lá na aula de hibridação que você aprendeu comigo lá em Química Geral, a gente sabe que o orbital S, ele se funde com os orbitais P. E o máximo que eu posso formar de ligações π são 2, porque eu tenho que deixar o orbital S para se juntar com o orbital P. Isso vem lá da aula de hibridação. Então eu só quero te dizer para quem está chegando agora aí, caiu de navio aqui na nossa aula, é que não tem como nenhum átomo da tabela periódica fazer 4 ligações para outro átomo. Então não existe isso aqui, ó. X, 1, 2, 3, 4, X. Não existe isso, tá? O máximo que um átomo na tabela periódica pode fazer é uma ligação tripla. E, portanto, tá aí, ó. O carbono pode fazer 4 ligações simples, o carbono pode fazer 2 simples e uma dupla, e o carbono pode fazer uma simples e uma tripla, certo? Bom, então isso aqui é o primeiro postulado, que o carbono é tetravalente. O segundo diz que todas as ligações simples do carbono são iguais. Quer dizer o seguinte, pessoal, na prática, quem assistiu já a aula de geometria molecular sabe que 4 nuvens é um tetraedro, certo? A figura é tetraédrica. Apesar da gente escrever assim, na forma de uma cruz, mas o certo é uma figura espacial. Se eu botar um elemento X nessa ligação, ela vai ter a mesma configuração, o mesmo comprimento de eu colocar ela aqui embaixo. Que também vai ter o mesmo comprimento de eu colocar ela aqui do outro lado. Então, quer dizer, essas ligações são equivalentes. Então, o segundo postulado de Kekulé diz o quê? Que todas as ligações simples que eu tiver no carbono, para o mesmo heteroátomo, vai ser sempre ligações iguais. Aqui a gente não chama de heteroátomo, você vai saber mais na frente por quê, tá, pessoal? É um átomo organógeno, o termo correto é organógeno. Heteroátomo é quando ele está entre carbonos, vamos já falar sobre isso. E o terceiro postulado, o que quer dizer que o carbono é catenante? Quer dizer que ele é capaz de formar ligações com ele mesmo e, portanto, formar o que nós chamamos de cadeias carbônicas. Ou seja, o carbono ele pode se ligar com outro carbono, que pode se ligar com outro carbono, seja por dupla, seja por tripla. E aí, essa capacidade dele fazer várias ligações com ele mesmo é a possibilidade de ele formar o que nós chamamos de cadeias carbônicas. E, meu amigo, é aqui que está a parte legal. Porque, como eu te falei, né? O Kekulé, ele dá a base da química orgânica. Porque nós sabemos hoje que todos os compostos orgânicos que a gente vai estudar no nosso curso, álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos, aminas, lembrando que essa parte está na parte paga do curso. Você que já chegou nessa aula de orgânica já deve ter passado por praticamente todas as aulas do curso. Nós estamos já nas aulas finais da parte gratuita, mas você ainda pode adquirir todas essas outras aulas que estão no nosso curso, tá? É só acessar o link que está aí embaixo na descrição para você continuar os nossos estudos com a parte paga num valor super acessível, tá? Um investimento que você pode fazer para a sua vida e para o seu vestibular, tá? Então vamos lá. Primeiro postulado, carbono é tetravalente. Segundo postulado, as ligações simples do carbono são todas iguais. Terceiro postulado, o carbono ele é catenante, ele é capaz de formar cadeias. Aí a gente vai partir agora para a classificação das cadeias. Só que para fazer essa classificação, eu preciso primeiro te dar uma indicação do que seria o carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Vamos lá? Então, quanto ao número de carbonos que está ligado a outro carbono, a gente pode classificar os carbonos como sendo carbono primário, carbono secundário, carbono terciário e carbono quaternário. O que seria um carbono primário? Pessoal, eu costumo ver muito em alguns vídeos aí pela internet, professores falando em carbono nulário.
nulo, carbono nulo, que é o carbono que não se liga a nenhum outro carbono. Pessoal, isso não existe, pelo amor de Deus. O carbono, ele é primário quando ele está ligado, a, no máximo não quer dizer que ele precisa estar ligado. Ele tem que estar ligado a, no máximo, um carbono. Está ligado a, no máximo, um carbono. Então, por exemplo, quando eu coloco uma molécula como CH3, esse carbono aqui ele é primário, porque ele está ligado a outro carbono que é esse. Mas se eu coloco, por exemplo, a molécula aqui do metano, muito conhecida aí por ser causador do efeito estufa, você percebe aqui que o metano, o carbono está ligado a nenhum outro carbono, mas ainda assim ele é considerado também um carbono primário, certo? O que é um carbono secundário? É aquele que vai estar ligado a dois carbonos. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui essa molécula, vamos colocar aqui, sempre o hidrogênio é escrito assim, pessoal, a gente coloca o H2 aqui no meio. Quando você encontra nos livros, você vai encontrar um H2 aqui, mas na realidade ele está ligado lá de fora, tá? Porque a cadeia é carbônica. Então perceba que esse carbono que está na extremidade, ele é um carbono primário, porque está ligado a apenas um carbono. Mas esse carbono que está aqui no centro, ele está ligado a um carbono do lado esquerdo e um carbono do lado direito, ou seja, ele é um carbono secundário, certo? O carbono terciário, ele está ligado a 3 carbonos. Então você vai ver o carbono se ligando a 3 novos carbonos, tá? Tome muito cuidado, que eles podem confundir com vocês colocando outro elemento. Mas lembrando que para ser terciário, esse carbono para ser terciário tem que estar ligado a 1, a 2, a 3 outros carbonos. E o carbono quaternário é aquele carbono que está ligado a 4 carbonos. Então ele teria que estar ligado a 4 outros carbonos. Se ele botar um outro elemento que não seja carbono, não é. Então tá aqui esse carbono aqui, ó. Ele é quaternário porque se liga a 1, a 2, a 3 e a 4 carbonos, beleza? Agora, sabendo que o carbono pode ser primário, secundário, terciário e quaternário, como é que a gente classifica as cadeias carbônicas? Pessoal, antes de a gente começar a falar sobre classificação de cadeias, aberta e fechada, eu preciso primeiro entender sobre um grupo de carbonos, um arranjo de carbonos específico que foi muito dor de cabeça para muito cientista, que não sabia aí como fazer a estrutura, certo? Que é a estrutura do anel aromático. O que seria o anel aromático? O anel aromático é uma estrutura que tem 6 átomos de carbono, certo? E esses 6 átomos de carbono, eles estão ligados com uma ligação dupla alternada. Aí tu me pergunta, mas professor, e o que isso tem de estranho? Pessoal, o que tem de estranho é o seguinte, porque a gente sabe que a ligação simples, ela é maior, vou botar aqui só de mal, bem grande para você entender, a ligação simples, ela é maior do que a ligação dupla, e a ligação dupla é maior do que a ligação tripla. Ora, se a ligação simples é maior que a dupla, que é maior que a tripla, tu achas que esse desenho ficaria um hexágono perfeito? Não. Já que essa ligação dupla ela é menor e essa é maior, e essa é menor e essa é maior, o desenho ficaria todo estranho. Ficaria assim o desenho, ó. Todo estranho, ó. Mas se você pega um livro de química, você percebe que o desenho é um hexágono regular. Mas, Marlos, por que isso acontece? Porque foi descoberto que existe um fenômeno que ocorre nesse arranjo específico, que é um fenômeno onde essa ligação chamada de π, ela vai trocando de posição. Ora ela está aqui, ora ela está aqui, forçando essa a vir para cá, forçando essa a vir para cá. Então, ora a figura ela está dessa forma e ora a figura vai estar dessa outra forma. Ó. Tá percebendo que houve uma mudança na posição da dupla? Então, consequentemente, essa estrutura, ela não existe. Porque no momento que eu acabei de desenhar essa estrutura, ela virou a outra. Então, nós chamamos isso aqui de estruturas canônicas. Marlos, o que é uma estrutura canônica? É uma estrutura que não existe. Essas duas estruturas estão se convertendo uma na outra. Então, consequentemente, nós representamos essa estrutura por um híbrido, por uma mistura,
que a gente representa que, como esse elétron da ligação π está totalmente deslocalizado, está girando, a gente representa isso por pontos, ó. É o que nós chamamos de ligação ressonante. Ligação ressonante. Aí tu me diz assim, professor, mas não dá muito trabalho de ficar fazendo esses pontinhos? Dá. E aí o que os cientistas fizeram? Vamos resumir isso, esses pontinhos, e vamos dizer, já que está circulando dentro do anel, vamos fazer um círculo. E aí, meus amigos, surge o que nós chamamos de anel benzênico ou aromático. Aromático não precisa ser só um, tá, pessoal? O nome mesmo é anel benzênico, porque isso aqui é o benzeno, tá? Todo aromático ele pode ter 1, 2, 3, 4 anéis. Mas aí, galera, começa então a nossa parte de classificação desse ponto. Porque você vê que todo anel benzênico é uma cadeia fechada, mas é uma cadeia fechada muito específica. Então, vamos para a nossa classificação, começando entre aberta e fechada. Pessoal, então quando nós falamos em classificação de cadeia carbônica e eu falo de cadeia aberta e cadeia fechada, põe na sua cabeça o seguinte esquema. Uma cadeia, ela é dita aberta ou acíclica, quer dizer que não forma ciclo, não forma um polígono fechado. Ou também chamada de alifática, é toda a cadeia carbônica que possui extremidade. Ou seja, você tem um início e um fim visível. Então, quando eu pego uma cadeia e coloco CH3, CH2, CH2, CH3, e lembrando que mais na frente, quando eu estiver estudando com vocês hidrocarbonetos, que é isso aqui, ó, composto que só tem carbono e hidrogênio, você representa somente os carbonos, né, como sendo a extremidade de traços, e não se representa os hidrogênios. Então, eu posso escrever assim, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu posso representar assim, tá? Então, quando vocês encontram uma cadeia com uma extremidade A, com uma extremidade B, uma extremidade A, uma extremidade B, então você já sabe que isso é uma cadeia aberta. E mais ainda, basta ver que não forma um polígono, tá? As cadeias que formam polígono, que são cadeias que não têm extremidades visíveis, elas são chamadas de cadeias cíclicas ou fechadas. Cíclica, forma um ciclo. Só, pessoal, que esse ciclo pode ou não ser um anel aromático, que a gente acabou de ver. Então, vamos lá. Se a tua cadeia ela for fechada, mas ela não tem aqueles 6 carbonos com as ligações duplas alternadas ou representado por aquele círculozinho no centro, nós dizemos que é uma cadeia alicíclica. Então, olha lá, ó, vamos dar exemplo de cadeias alicíclicas, ó, fechadas, que não são anéis aromáticos, ó. Olha aí, ó. CH2, 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 o ciclopropano. Pode ser, Marlos, faz com desenho. Não tem problema, vou fazer só de mal assim, ó. Que confunde o aluno, tá vendo? Eu coloquei um anel hexagonal, mas eu não coloquei o círculo no centro. Eu não coloquei as 3 ligações. Ah, Marlos, eu podia ter uma dupla? Pode. Contanto que não seja 3 ligações duplas alternadas. Porque se você tiver 3 ligações duplas alternadas ou círculo no centro aqui, aquele círculozinho, você passa a ser aromática. Então veja, aqui e aqui é um exemplo de uma cadeia fechada que não é aromática, nós chamamos de alicíclica. Agora, se a tua cadeia tiver anéis aromáticos, seja representado assim ou seja representado assim, certo? Se tiver esses anéis aromáticos, ela é chamada de cadeia cíclica aromática. E essa cadeia cíclica aromática pode ter apenas um anel aromático, um anel benzênico ou mais de um anel. Se tiver apenas um anel, pronto, aqui. Ela é uma cadeia mononuclear ou mononucleada. Tem uma cadeia cíclica e outra, quando você vai fazer se você estiver fazendo uma prova aberta e ele pedir para você classificar a cadeia, você tem que começar dizendo cadeia carbônica, porque eu posso ter cadeia de enxofre, eu posso ter cadeia de oxigênio. Então eu tenho que dizer cadeia carbônica cíclica aromática mononucleada, porque só tem um núcleo. Marlos, mas tem mais de um núcleo. Ah, tem mais de um núcleo? Mas esses núcleos,
Eles têm carbonos em comum ou os carbonos são distintos um do outro? Porque, vamos lá, se eu coloco esse desenho bem aqui para ti, presta atenção, se eu coloco esse desenho bem aqui para ti, ó, olha que interessante, tá aqui o primeiro anel e eu faço isso, ó. Isso aqui é o chamado bifenilo. Tá? Esse aqui é o bifenilo, a gente vai ver isso mais na frente. Veja que bem aqui tem um carbono nesse pontinho. Só que esse carbono que está aqui nesse ponto não é esse carbono que está nesse ponto bem aqui. Ou seja, não são carbonos em comum. Então nós dizemos que ele é uma cadeia cíclica, aromática, tem mais de um núcleo, é polinucleada, mas esses núcleos estão isolados entre eles. Ou seja, não possuem carbonos comuns. Não possuem carbonos comuns. Já quando uma cadeia carbônica ela é cíclica, aromática, polinucleada, condensada, você vai ter anéis aromáticos que um carbono de um anel, pelo menos um, certo? Carbono de um anel pertence ao outro. É o caso aqui do naftaleno. Ó, esse carbono bem aqui é o mesmo para os dois carbonos, os dois anéis, ó. Tá certo? Então isso aqui seria uma cadeia polinucleada condensada, porque você tem os dois anéis juntos. Então veja, tua cadeia pode ser aberta quando tem extremidades, ou ela pode ser uma cadeia fechada, que não é aromática, alicíclica, não confundir com alifática, é alicíclica, e ela pode ser fechada aromática, mas se ela for aromática, ela pode ser mononucleada, polinucleada, e se ela for polinucleada, ela pode ser isolada ou condensada. Beleza? Vamos para a próxima classificação. Agora, essa classificação de cadeia normal versus ramificada, ela gera muita confusão, pessoal. Principalmente aqui, ó. Você, quando vai num livro, ele diz o seguinte: será considerado uma cadeia normal quando eu tiver somente carbonos primários e secundários? Bom, aí o cara coloca assim para ti. Por exemplo, CH3, CH2, CH3. Então, você vê que esse carbono está ligado a um carbono, ele é primário. Esse carbono está ligado a um carbono, ele é primário. E esse carbono está ligado a dois, ele é secundário. Então, para esse conceito do teu livro, isso aqui seria uma cadeia normal, porque ela começa aqui e termina aqui. Não tem uma bifurcação, não tem dois caminhos para te seguir. E aí ele diz no livro que para ser cadeia ramificada, tu tem que ter pelo menos um carbono terciário ou pelo menos um carbono quaternário. Então, presta atenção. Então, seria mais ou menos isso. CH3, CH, CH3... CH3. Então veja como se eu tivesse aqui, se aqui fosse uma estrada e eu tivesse que seguir andando, ou eu iria direto, né? Ou eu viraria para a direita. Então isso é o que nós chamamos de ramificação. É a possibilidade de você ter mais de uma cadeia. Tá? Você vai ter aqui que nós chamamos de principal, cadeia principal, e nós temos a ramificação dela. Então aqui bateu com o conceito do livro, ó. Carbono primário, carbono primário, carbono primário. Todo carbono de extremidade é primário, beleza? E aqui nós temos um terciário. Então, o que diz lá no livro? Bastou eu ter um carbono terciário ou quaternário para ser ramificada. Entendeu o conceito que tem no livro? Mas olha onde há uma exceção. Não é que os livros estejam errados, pessoal, mas é porque eles esquecem de dizer que essa regra só serve para hidrocarboneto. Porque vamos pegar um exemplo aqui, que foi clássico de vestibulares. Ó, esse exemplo aqui. Vamos pegar esse exemplo bem aqui, que é clássico de vestibulares, ó. Pronto. Você percebe que esse carbono bem aqui, ele está ligado a um carbono, ele é primário. Esse carbono está ligado a um carbono, porque isso aqui não é carbono, é enxofre. Então aqui também é primário. Esse carbono bem aqui, ele é primário, esse carbono é primário, e esse carbono não é terciário. Ele está ligado a dois carbonos apenas, ele é secundário. Então percebe que eu tenho uma cadeia, onde essa cadeia ela é considerada normal ou ramificada? E aí? Qual é o conceito? Então, alguns autores vão dizer que ela é normal, só que não é, gente. Ó, eu tenho como dizer para ti que isso aqui seria a cadeia principal e isso aqui seria uma ramificação dela, tá? Então, nesse caso, para não ter erro, bote na sua cabeça o seguinte: será considerado uma cadeia ramificada toda vez que eu tiver carbonos em pelo menos 3 extremidades. Ó, extremidade X, extremidade Y e extremidade Z. Então,
se eu tiver carbonos em, no mínimo, 3 extremidades, eu vou ser considerado uma cadeia o quê? Ramificada. Olha que legal. Então agora bota na tua cabeça isso. Para eu ser considerado uma cadeia ramificada, eu preciso ter carbono em pelo menos 3 extremidades, tá? Esse lance do primário e secundário, terciário e quaternário só serve para hidrocarboneto. A lógica é você botar uma regra só. Teve carbono em 3 extremidades, ramificada. Teve carbono em apenas 2 extremidades, normal. Próxima classificação. Bom, agora nós temos a classificação quanto à presença do chamado heteroátomo. E aqui muita gente erra, pessoal. Porque quando o cara fala em heteroátomo, o que passa na cabeça do aluno é que tem que ser um elemento diferente do carbono e do hidrogênio. Então ele diz assim, o oxigênio é um elemento diferente de carbono. O nitrogênio é um elemento diferente de carbono. Só que veja, a cadeia tem que ser carbônica. Então, se é uma cadeia carbônica, ela tem que ir de um carbono até o outro carbono, concordas? Então, consequentemente, se eu saio desse carbono e vou até o último carbono, você percebe que esse elemento que não é carbono está dentro da cadeia. Ou seja, este elemento que nós chamamos de elemento organógeno, que é um elemento do composto orgânico, está entre carbonos. Então, toda vez que esse elemento diferente de carbono estiver entre carbono, nós chamamos esse elemento de heteroátomo. Ele é um heteroátomo. E se ele é um heteroátomo, então a tua cadeia ela vai ser heterogênea. Mas perceba que no exemplo de baixo, se eu for de carbono a carbono, acaba bem aqui, beleza ou não? Eu tenho um elemento organógeno, mas esse elemento organógeno não está entre o que, pessoal? Carbonos. Ele não pertence à cadeia, ele está do lado de fora dela. Consequentemente, não é heteroátomo, apesar de ser um elemento diferente de carbono. Mas para ser heteroátomo, tem que estar entre carbonos. Consequentemente, essa cadeia ela será para mim uma cadeia homogênea, ou seja, formada apenas de carbonos e hidrogênios, tá? Então não confunda heteroátomo com organógeno. Eu posso ter um elemento diferente de carbonos e ele não está pertencendo à cadeia, ele está ligado a ela. Então, para ser heteroátomo, tem que obrigatoriamente esse elemento diferente estar entre carbonos. Vamos para a próxima classificação. Bom, e para fechar agora a nossa aula sobre classificação de cadeias, a gente termina com a classificação de que é uma cadeia saturada e uma cadeia insaturada, que também pega muito aluno, porque é o seguinte, é considerado para a gente uma insaturação toda ligação pi entre carbonos. Marlos, então o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, pessoal, se eu coloco aqui para ti uma cadeia que só tem ligações simples, você está vendo que aqui é uma ligação simples, isso aqui é uma ligação simples. Então, se só tem ligação simples na cadeia, eu chamo essa cadeia de saturada. Aí você aprendeu lá na escola o seguinte, professor, mas se eu tiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla na cadeia, é porque eu tenho uma ligação pi, já que nós sabemos que a primeira ligação ela é sigma e a segunda e a terceira sempre serão pi, tá? Toda vez que você tem um átomo ligado com outro átomo, sempre a primeira ligação ela é chamada de sigma, a outra terá que ser pi e a outra terá que ser pi. Lembra disso, tá? Então, consequentemente, se eu tenho essa pi entre carbonos, essa cadeia é insaturada. Aí isso aqui confunde o aluno, ó, pessoal, presta atenção. Caiu uma questão já em vários vestibulares, sempre cai isso, ó. Olha essa questão que interessante. Se eu perguntar para ti, essa cadeia é saturada ou insaturada? Qual é a condição para ser insaturação? Que a ligação pi esteja entre carbonos. Você está vendo que aqui entre esses dois carbonos só existe ligação sigma. Não tem uma dupla nem uma tripla. Então essa cadeia, ela é chamada de cadeia saturada. Porque apesar de ter uma ligação pi no composto, mas essa ligação pi não está entre dois carbonos. Só
que já caiu questão em vestibular perguntando quantos carbonos insaturados tinha no composto. Pessoal, esse carbono tem ou não tem uma ligação pi nele? Tem, não tem? Consequentemente, esse carbono, ele é chamado de carbono insaturado, porque tem uma ligação pi. Mas a cadeia é saturada, porque para a cadeia ser insaturada, essa ligação pi tem que estar dentro da cadeia, no meio dos carbonos. Então, nunca confunda cadeia insaturada com carbono insaturado. Para o carbono ser insaturado, basta ele ter uma dupla ou uma tripla. Mas para a cadeia ser insaturada, ela tem que ter essa dupla ou essa tripla no meio dos carbonos. Deu para entender, querido? Bem simples. Então, cadeia saturada só tem ligação simples entre carbonos. Cadeia insaturada tem que ter uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Segue agora as questões da gente aí, uma lista de questões para a gente treinar essa parte aí da nossa primeira aula de Química Orgânica. E não esqueça, pessoal, que o nosso curso já está disponível, já está liberado para que você comece já a fazer a sua assinatura e continuar o estudo de Química aí com a gente, beleza? Não esqueça também que nós temos nosso livro de Química, você que está precisando de um livro, de uma linguagem fácil e didática, nosso livro também está o link aí para você comprar, adquirir por um preço formidável. Um forte abraço, segue as questões. Fala pessoal, vamos agora praticar o que nós aprendemos na aula de hoje, a classificação das cadeias carbônicas. Então aqui essas questões que estão no nosso material, que está no link aí abaixo, na descrição. Você tem a segunda questão dizendo o seguinte, a substância de fórmula tem cadeia carbônica. Então vamos lá. Primeiramente, essa cadeia, vocês estão vendo, cadeia carbônica, gente, é carbono até carbono. Então ela começa aqui e ela termina bem aqui. Então vocês estão vendo que existe uma extremidade na cadeia, né? Ela não está formando um ciclo. Então já sei que essa cadeia ela é aberta, né? Cadeia aberta também chamada de ou acíclica. Cadeia aberta ou acíclica. Beleza, mas Marlos, agora vamos lá. O que foi que a gente falou sobre cadeia normal e ramificada? Para ser ramificada, eu tenho que ter carbono em 3 extremidades, no mínimo. Vocês estão vendo que existe uma extremidade X bem aqui, uma extremidade Y bem aqui, uma extremidade Z bem aqui. Só que contendo carbono, é só essa extremidade aqui, X. Já que essa outra extremidade aqui é um oxigênio e essa extremidade aqui é um cloro. Consequentemente, se eu não tenho carbono em 3 extremidades, essa cadeia ela é normal. Então, ela só vai ser ramificada se tiver carbono em, no mínimo, 3 extremidades. Tudo bem? Pessoal, vamos lá. Eu tenho uma ligação dupla, eu tenho o que nós chamamos de carbono insaturado. No entanto, essa ligação dupla, ela não está entre carbonos. Para uma cadeia ser considerada insaturada, a ligação dupla tem que estar entre carbonos. Logo, essa cadeia ela é saturada. E, por fim, nós temos elementos que não são carbono, mas veja que nem o oxigênio e nem o cloro estão dentro da minha cadeia de carbonos. Ó, não está entre carbonos. Então, apesar de serem elementos organógenos, esses elementos não fazem parte da cadeia carbônica, portanto, não são considerados heteroátomos. Logo, essa cadeia ela é dita homogênea. Então, vamos lá? Qual que a gente vai ter aqui que se assemelha ao que a gente acabou de escrever? Aberta e saturada. Então, a resposta já é a letra A. Pessoal, ramificada não pode ser, entendeu? Insaturada também não. Beleza? Ramificada não pode ser nem insaturada. Então, resposta realmente letra A de amor. Vamos para essa questão número 3. Então, mais uma vez, você está vendo que ela não forma nenhum ciclo, né? Ela não forma um polígono fechado, não está formando um polígono assim, fechado. Então, já sei que ela é uma cadeia aberta, ou acíclica, ou alifática. Vocês estão vendo que eu tenho aqui uma extremidade X contendo carbono e uma extremidade Y contendo carbono. Essa outra extremidade aqui, Z, ela não é carbono, ela é oxigênio. Então, consequentemente, se só tem no máximo 2 extremidades contendo carbono, é uma cadeia normal. Beleza. Agora, pessoal, ela é uma cadeia que tem sim um elemento diferente de carbono entre carbonos.
Consequentemente, possui um heteroátomo. Logo, ela é uma cadeia heterogênea, porque apresenta um elemento diferente de carbono entre carbonos. Mas tem uma ligação dupla, porém essa ligação dupla não está entre carbonos. Então, se ela não está entre carbonos, não vai ser chamado de insaturação de cadeia. Tem sim um carbono insaturado. O que é um carbono insaturado? É um carbono que tem uma ligação pi ligado nele, ou seja, uma dupla ou uma tripla. Mas não é uma insaturação de cadeia, porque não está entre carbonos. Consequentemente, é uma cadeia saturada. Então, vamos ver o que se adequa aqui. Aberta, normal, heterogênea e saturada. Então, resposta letra E. Aberta, normal, heterogênea e saturada. Vamos para a próxima questão. Na substância de etilamina tem cadeia. Isso aqui ó, é uma pegadinha para aluno, porque o cara botou C2H5, né, pessoal? Mas C2H5, o que é? É CH3, CH2. Pessoal, lembrando que quando a gente escreve CH3 assim, na realidade, isso aqui é assim, ó. CH3, tá? Lembra que a cadeia é carbono ligado com carbono. CH2 é aqui, ó. CH2, ó. Aí eu tenho o nitrogênio, H. Aí eu tenho CH2. Aí eu tenho CH3, ó. Pode ver que aqui tu tem 5 hidrogênios de cada lado. Então, perceba que a minha cadeia, ela é aberta, certo? Porque não forma cíclico. Só tem carbono em duas extremidades, extremidade X e extremidade Y. Então, ela é uma cadeia normal. Agora, você percebe a existência bem aqui de um elemento diferente de carbono entre carbonos. Então, existe um heteroátomo. Consequentemente, ela é heterogênea. Então, qual é a resposta que tem? Aberta ou acíclica, né? Normal e heterogênea. Acíclica, normal e heterogênea. Não tem nenhuma com essa opção. Mas lembra, tem a opção bem aqui. Acíclica, saturada e heterogênea. Por que saturada? Não tem nenhuma ligação dupla, não tem nenhuma ligação tripla entre carbonos. Aí tu deve estar perguntando, mas professor, como é que eu ia saber? Gente, o carbono ele é tetravalente, ele tem que fazer 4 ligações. Se você tinha aqui 2 carbonos, como é que você vai colocar 5 hidrogênios aqui ligados com nitrogênio? Você tem que colocar 1, 2, 3, 4. Esse carbono já fez 2 ligações com 2, 5. Então, você já sabia que era saturada na hora de montar a estrutura do teu composto, já que o carbono tem que fazer 4 ligações. Tá? De novo, para quem não entendeu, presta atenção. Como é que eu vou saber, Marlos, que era saturada? De novo, a cadeia ela é carbônica, então você começaria botando os carbonos de cada lado, o nitrogênio e os 2 carbonos de cada lado. Mas eu tenho quantos hidrogênios aqui para poder dispor? 5. Sendo que esse primeiro carbono já fez uma ligação. Para 4 faltam 3. Então, você completa com hidrogênio. Ó. Esse carbono já fez 2 ligações. Para 4 faltam 2. Ó. Veja como realmente deu C3H5. Tá? Então, por isso que só tem ligações simples. Resposta letra C. Ela é saturada. Beleza? Vamos para a próxima questão. Os agentes antitussígenos suprimem a tosse pelo bloqueio dos impulsos nervosos envolvidos no reflexo da tosse, alterando a quantidade e a viscosidade do fluido no trato respiratório. A maior parte dos narcóticos são potentes supressores desse reflexo. Entre eles se encontra o antitussígeno dextrometorfano, derivado da morfina, que apresenta a atividade específica. Bom, aqui, pessoal, já tem uma coisa que a gente ainda vai estudar, né, que são os compostos orgânicos. Essas questões vestibulares, geralmente, elas envolvem vários assuntos. E aqui tem a função, né, o reconhecimento de função. Eu vou colocar só para a gente poder elucidar a aula, tá? Mas a gente ainda vai ter essa aula de compostos orgânicos. Isso aqui é um fenol, isso aqui é uma amina. Claro que essa parte aí está na nossa parte paga do curso, né? No nosso curso não gratuito. Lembrando que nosso curso se divide em 2 momentos. Nós temos 30 aulas gratuitas, que vocês estão assistindo aqui pelo YouTube, e nós temos 36 aulas pagas no valor promocional que você adquire aí acessando o site que está aqui na descrição, no link, um link na descrição aqui do nosso vídeo, tá certo? Então, pessoal, aí eu tenho uma amina e um fenol, né? Então, aqui eu já poderia eliminar a letra A,
Já poderia eliminar a letra C, tá? Agora vamos lá, pessoal. Essa molécula a gente vai ter que abrir essa estrutura, né? Para poder entender. Veja bem, e aqui tem um pequeno probleminha que é justamente esse desenho que está bem aqui. Ora, nós sabemos que o anel aromático, vamos colocar, são 6 carbonos, ó. São 6 carbonos aqui, ó. 6 carbonos. Aonde esses carbonos, eles estão com 3 ligações duplas alternadas, né? Aí bem aqui você tem, presta atenção, um outro carbono, um outro carbono, um outro carbono, um outro carbono. Aí aqui você tem uma ligação desse carbono aqui com o nitrogênio. Aqui, toda vez que um traço fizer uma quebrinha assim, pessoal, é porque tem que ter um carbono, tá? Toda vez que fizer uma quebrinha assim, ó, tem que ter um carbono, beleza? Só que, olha o que interessante, pessoal. Eu vou fazer de azul aqui, para você entender que essa ligação aqui que eu estou fazendo de azul, ela vai passar por cima desse cara aqui que está de vermelho, ó. Vê se você entende. Aqui tem um anel também de 6 carbonos, ó. E ela passa por cima, tá? Aí ela vai se ligar bem aqui, ó. Essa de azul vai se ligar bem aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Agora, o que ele quer saber na questão? Quantos carbonos são terciários e quantos são quaternários? Então, o que é um carbono terciário? É um carbono que se liga a... Vou botar de verde aqui. É um carbono que se liga a 3 outros carbonos. Então, esse carbono bem aqui, ele é secundário, se ligou a 2. Esse é secundário, que se ligou a apenas 2. Esse é secundário. Esse é secundário. Vou botar o terciário de azul claro, tá? Então, nós temos bem aqui um carbono ligado a 3 carbonos, ó, um terciário bem aqui, ó, ligado a 3 carbonos. E esse aqui também de baixo é um terciário, ó, ligado a 3 carbonos. Tá? Continuando com o verdinho. Esse aqui é secundário. Esse aqui agora, ó, esse aqui também. Pessoal, esse aqui, ó, esse aqui é terciário. Esse aqui, né, que a gente acabou de falar, esse aqui também. E esse aqui, pessoal, vou botar dessa cor aqui. Esse bem aqui, ele é quaternário, porque ele está ligado a 1, a 2, a 3 e a esse cara bem aqui de azul, ó, 4, certo? Então ele é quaternário. Esse aqui, ó, azul claro de novo, esse bem aqui, esse é terciário. Beleza? Ah, Marlos, e esse bem aqui, que você está colocando aqui de verde, esse bem aqui? Não, pessoal, porque esse aqui é nitrogênio, então ele está ligado somente a 2 carbonos, ele é secundário. Esse aqui é secundário, 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 e esse aqui também é secundário. Então eu tenho 3 carbonos terciários e eu tenho 1 carbono quaternário. Então, resposta, letra B de bola. Pessoal, a nossa aula de hoje é bem fácil, foi bem simples, que a primeira aula da gente é a introdução à química orgânica, nós falamos aí sobre o carbono e sobre a classificação de cadeias. A nossa próxima aula já vai ser a parte que faz a introdução para a nomenclatura da IUPAC e a gente vai aprender a colocar nome de radicais. Um abraço, um forte abraço e até a próxima aula.